Se o investidor falecer, o que acontece com seus investimentos? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou planejador financeiro CFP e gestor de investimentos credenciado pela CVM. E eu sou o Bruno Strack, planejador financeiro CFP e também aí sou sócio cofundador do Ramiro no Clube do Valor. E nesse novo vídeo da série Ramiro Responde, que poderia se chamar Bruno e Ramiro Responde, a gente vai responder a dúvida do Meirivaldo, que falou mais ou menos nessas mesmas palavras. Se por acaso a pessoa que tem vários investimentos no Tesouro, entre outros, então, investimentos em geral, vier a falecer, como funciona o resgate do dinheiro por algum parente, esposa, etc? Esse parente, esposa, etc, pode resgatar? E para responder a pergunta do Meirivaldo, que pode ser pergunta de muitos de vocês, até porque esse é um assunto bastante escasso, a gente criou uma aula bem bacana e a gente vai apresentar essa aula para vocês. Então, pessoal, não esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no nosso canal, para que a gente consiga continuar aí alcançando mais pessoas com os nossos conteúdos, respondendo as dúvidas de mais e mais pessoas e aí disseminando essa cultura de educação financeira pelo nosso país. Boa, vocês pegaram, né? Sempre eu que peço like, então eu pedi pro Bruno dessa vez pedir, ficar uma coisa um pouco diferente, tem quem sabe te encorajar e deixar o like. Então pode rodar a vinheta e a gente já volta aqui com o conteúdo. Bom, para explicar essa situação, a gente fez aquela divisão bem comum que a gente faz no Ramiro Responde, que é primeiro apresentar alguns pontos básicos sobre o assunto e depois sim desenvolver bem a resposta. Então a gente separou aqui 3 pontos básicos que eu gostaria de compartilhar com vocês, explicar um pouco mais sobre esses pontos. E o primeiro já responde boa parte, né, da pergunta do Meirivaldo. Por quê? Ele quer perguntar assim, por exemplo, se eu vier a falecer, minha esposa pode entrar lá na corretora e resgatar os investimentos? E a resposta é não. Isso seria um crime. A partir do momento que o investidor falece, ninguém que tenha a senha dele na corretora ou algum acesso pode entrar lá e fazer vendas. Na verdade, a ideia é que essa conta ela fique bloqueada até o final do processo de inventário. Então, você não poderia, né, entrar na corretora, daqui a pouco se aproveitar que ninguém na corretora sabe que o investidor faleceu e daí o seu parente entrar lá e fazer as operações de venda e resgate da carteira. Isso seria crime, então a gente não recomenda nem um pouco, né? E nenhum cliente nosso, nenhum parente cliente nosso faz isso porque realmente vai contra as leis atuais do Brasil. Perfeito. Inclusive, então, você talvez esteja se perguntando, tá, mas então, como é que funciona? Os ativos vão ser liquidados, eles vão precisar ser vendidos? Na verdade, também não. Eles não necessariamente precisarão ser vendidos, como a gente vai explicar logo mais nesse vídeo. Só que, sim, os herdeiros vão ter que arcar com algumas custas e impostos que também, logo a seguir, a gente já vai estar detalhando um pouco mais para vocês. Perfeito. Então, acho que esses são os 3 pontos para entender, né? Primeiro, que não pode fazer vendas posteriormente ao falecimento do investidor, pelo menos não até finalizar o processo de inventário. Segundo, os ativos não precisam ser necessariamente vendidos. E terceiro, né, que é bom estar todo mundo ciente, que quando alguém falece, existem vários custos que incidem sobre o patrimônio total dessas pessoas, e esses custos podem chegar até mesmo 20% do patrimônio. Então é bom estar todo mundo preparado por isso, é bom as pessoas se prepararem, né, em vida para a sua sucessão, para tirarem esse impacto, né, de seus parentes, seus familiares queridos, né, que são as pessoas que vão continuar aqui no mundo quando o investidor, quando a pessoa vier a falecer. Dito isso, a gente separou um passo a passo de 5 passos de como os parentes da pessoa que faleceu devem proceder no caso de um falecimento de alguém próximo, de algum investidor próximo da sua vida. E a gente tentou, né, pessoal, fazer com que esse assunto viesse a ser o mais simples de ser compreendido aí por vocês, por mais que tenha algumas partes, né, que o detalhe pode ser um pouco complexo, a gente tentou trazer da forma mais simplificada para todo mundo conseguir entender bem o racional e se estiver passando por uma situação dessas, né, conseguir ter um norte de como prosseguir, né, de como agir com tudo isso. Perfeito. Então, qual o primeiro passo? A gente já deu uma pincelada nele aqui e esse primeiro passo é justamente comunicar à instituição financeira. Se esse investidor tem investimento, sei lá, em 3 corretoras diferentes, as corretoras têm que ser comunicadas, né, que o investidor faleceu, uma comunicação formal por e-mail, para que as corretoras bloqueiem essa conta e impeçam aí novos aportes, resgates, movimentações até o final do processo de inventário. E já falando em processo de inventário, o segundo passo, né, a gente recomenda fortemente a contratação de um advogado para fazer esse processo de inventário. E esse processo ele não precisa ser necessariamente um processo judicial. Ele pode ser feito num cartório, de forma extrajudicial, que é uma forma talvez um pouco menos onerosa
e também um pouco mais rápida, né, de finalizar esse processo, mas muitas vezes a gente percebe aí que é necessário, né, recorrer a vias judiciais, até porque muitas vezes herdeiros podem divergir em alguns pontos, podem não se dar bem, pode ter outras demandas um pouco mais complexas, né, que incidem sobre o patrimônio da pessoa que faleceu. O que a gente sempre recomenda é a contratação de advogado, mesmo se for fazer, né, inventário de forma extrajudicial. Perfeito. Então esse é o segundo passo, né, que o Ramiro mencionou, de contratar um advogado para cuidar dessa parte do inventário. E o terceiro passo, então, né, finalizado este processo de inventário, é você encaminhar um documento chamado formal de partilha ou escritura de partilha, dependendo do tipo, né, de inventário que foi realizado, e encaminhar esse documento, né, para a corretora, porque aí sim esse documento vai indicar quais herdeiros vão ficar com quais bens e em que proporção, né? Então esse é o documento que formaliza tudo que foi acordado no inventário e você deve encaminhar ele para a corretora para dar prosseguimento a este processo. Perfeito, então esses são os passos 3 e 4. Terceiro passo, sai esse documento, esse formal de partilha ou essa escritura de partilha. Esse documento deve ser encaminhado para a corretora ou para as corretoras onde o investidor tinha seus investimentos. A corretora vai analisar, o jurídico da corretora vai analisar, certamente vai te auxiliar, se faltou algum documento eles vão pedir. E no quinto e último passo, né, os herdeiros podem solicitar duas coisas. Primeiro, a liquidação dos bens, ideia de divisão do valor patrimonial, né, fruto da liquidação desses bens, ou a transferência desses bens entre os herdeiros da forma que foi acordado ao longo do inventário. Então, não é necessário fazer a venda de todos os bens, né? Porque o investidor faleceu e que a carteira tem que ser liquidada. Se seus herdeiros assim desejarem, pode ser liquidada sem nenhum problema. E é bem importante deixar bem claro, né, que sobre o valor total da carteira vai incidir aí o ITCMD, que é o imposto aí, transmissão, causas mortes ou por doação. E um ponto bem importante aqui é que a base de cálculo para o ITCMD é o valor da carteira na data do falecimento do investidor. Então, digamos uma situação extremamente hipotética aqui, que o investidor tenha só uma ação, todo o patrimônio numa só ação, que vale essa ação R$20 por ação na data da sua morte. Digamos que o inventário demora aí 3, 5, 6 meses para sair e que no final desses 6 meses a ação tenha se valorizado para R$40 por ação. A base de cálculo, os herdeiros vão pagar o ITCMD sobre o valor de R$20 por ação, que era o valor lá na data de falecimento do investidor. Então isso funciona para o bem, né, quando a carteira se valoriza posteriormente à morte, mas funciona também para o mal, que é quando a carteira se desvaloriza posteriormente à morte. Então esse é um entendimento legal atual, né, da legislação brasileira, da jurisprudência brasileira, e é um ponto bem importante, né, de deixar claro aqui. Perfeito, muito bem colocado, né, pessoal? Então prestem atenção nesse ponto. Sempre vai ser calculado com base no valor dos ativos na data do falecimento e não na data atual, quando o inventário se concluir ou algo do tipo. Perfeito. E para fechar aqui esse vídeo, a gente sempre gosta de dar algumas dicas mais personalizadas, a nossa visão sobre o tema, né? Sai um pouco do conteúdo e entra mais pela nossa orientação. E a gente separou 3 dicas finais para vocês. Primeira delas é que até existe, né, uma maneira da gente escapar do ITCMD. Existe um mecanismo de investimentos em que atualmente não é entendido que tenha cobrança do ITCMD. Esse mecanismo, né, são os planos de previdência privada. Só que tem um grande porém aqui, e uma discussão jurídica que há alguns anos já aí norteia o mercado, que é se há a incidência ou não do ITCMD sobre os planos PGBL e VGBL de previdência. Então, alguns estados, anos atrás, passaram a entender que deve incidir sim, e vários investidores tiveram que pagar ITCMD sobre os planos de previdência quando o investidor falece e os herdeiros aí assumem, né, as finanças, herdam o seu valor investido. Atualmente, decisões recentes nesses mesmos estados, que era Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul também, que entendiam que havia cobrança de ITCMD, voltaram atrás, né, na jurisprudência. Então atualmente não está incidindo, mas nada significa que no dia seguinte da gente publicar esse vídeo passa a ter um entendimento, seja consolidada uma jurisprudência de que há evidência do ITCMD. Então é um risco que o investidor estaria correndo, depositar todas as fichas achando que a Previdência aí não incide ITCMD. Perfeito. Então, ótima essa dica aí que o Ramiro compartilhou com a gente. A segunda dica, então, que a gente quer dar
é para você comunicar a todos os seus parentes, né, das contas em corretoras que você possui. Porque a gente sabe, né, que obviamente finanças sempre é um assunto muito delicado, tem pessoas que gostam de compartilhar mais, compartilhar menos com os seus parentes, né? Mas isso é uma questão muito importante, por quê? Porque se você não comunica para os seus parentes que você tem conta em tal corretora e você venha a falecer, essa conta pode ficar no limbo, né, na corretora, até que alguém da sua família venha descobrir que você tinha essa conta lá e entre em contato com a corretora para iniciar todo esse processo que a gente mencionou, ou até para a corretora, por algum motivo também, descobrir isso e conseguir entrar em contato com algum parente. Então é muito importante para você não perder, né, ou deixar de passar a herança de uma parte do seu patrimônio que pode vir a ser relevante para algum membro da sua família, você comunicar à sua família, né, de todos os locais que você possui conta em aberto. E para fechar o vídeo com chave de ouro, né, a gente já deu uma pincelada nesse assunto, mas a gente sempre sugere que a sucessão do investidor seja pensada em vida. Então, antes, né, da existência dessa necessidade de sucessão. Então, a gente sempre sugere que você avalie sua situação para ver se não é importante criar algum plano de blindagem patrimonial. Então, a gente já citou essa informação, mas é bom ressaltar, né? Quando alguém falece, os custos, somando ITCMD, honorários advocatícios, cartório, etc., podem chegar até 20% do patrimônio da pessoa que faleceu em alguns casos. Então varia ali, nunca é menos do que 5%, porque é muito raro ver um ITCMD abaixo de 5%. Né? Só para deixar bem claro, esse é um imposto estadual, que no máximo é 8%, poucos estados cobram 4%, muitos já cobram 8%, então muito raro, dá menos do que 5%, que tem as custas dos advogados também. E muitas vezes pode chegar até 20% do patrimônio do falecido. E o segundo ponto, por que é importante, né, pensar nessa blindagem, é que o ITCMD, se for comparar a alíquota do Brasil, o máximo de 8% em alguns estados, com as alíquotas de outros países, a alíquota brasileira é baixa. É um raro imposto que é mais baixo no Brasil do que em outros países. Então, existe uma pressão muito grande para que essa alíquota seja aumentada no futuro. Para vocês terem uma ideia, tem países que essa alíquota chega a 70%. Então, existe uma pressão para que essa alíquota seja aumentada no futuro. E quando o investidor faz um plano de blindagem patrimonial, ele antecipa o pagamento desse imposto. Então, uma das formas, por exemplo, de fazer blindagem patrimonial é constituir uma holding patrimonial, passar o patrimônio imobiliário. Em nome dessa holding, fazer a doação das cotas dessa holding em vida para os seus herdeiros, com uma cláusula de usufruto vitalício, em que você vai seguir, né, na prática sendo o dono dos ativos, mas eles vão estar em nome dos seus herdeiros, e daí nessa Constituição você já antecipa, né, o pagamento do ITCMD. E se alimentar para 80%, claro que é um cenário muito hipotético, né, você já fez essa doação em vida e já pagou ali os 4, 6, 7 ou 8% aí. Então é uma forma importante, né, é sempre importante, ninguém gosta de pensar o que vai acontecer quando eu falecer, mas é importante a gente pensar, ter um plano formal, comunicar aos parentes das contas de investimento, enfim, se planejar, né, a gente gosta muito de falar de planejamento financeiro, e esse é um ponto bastante importante do planejamento financeiro. Perfeito. Então é bem isso que o Ramiro falou, né? O racional é muito simples, né, pessoal? A gente aqui dissemina essa cultura de planejamento financeiro no Clube do Valor, e a grande sacada é, quando a gente se planeja, né, obviamente previamente a algo acontecer, a gente tem diversos mecanismos e consegue encontrar a melhor saída para otimizar algum ponto que seja importante. Nesse caso, por exemplo, a gente estaria se planejando para tentar diminuir as custas com algo que é natural, que vai acontecer com todo mundo. Então, de novo, né, planejamento sucessório faz parte, né, dentro desse âmbito de planejamento financeiro de forma mais global, de forma mais compreensiva. Então, a nossa recomendação, obviamente, é para você ficar atento a esse ponto que é importante e que muitas vezes, assim como diversos outros pontos dentro do planejamento financeiro, são esquecidos por nós, pela maioria dos brasileiros. Então essa aí é a nossa terceira dica aí do vídeo de hoje. Dito isso, então, podemos finalizar o vídeo, mas não sem antes sempre pedir de novo, agora eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, para as pessoas que têm essa dúvida, no grupo da família do WhatsApp, deixar teu like, se ainda não é inscrito, se inscrever no canal também e acompanhar nossos novos vídeos. A gente está postando 3 vídeos por semana, a gente faz uma live toda segunda-feira, né, um vídeo ao vivo, tem um vídeo de dicas mais práticas, né, conteúdo mais prático nas quartas-feiras, e toda quinta-feira um novo Ramiro Responde, ou Ramiro e Bruno Responde, dependendo de como a gente configurar aqui a gravação do vídeo, né? Então acho que é isso. Obrigado aí pela sua audiência. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.